E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos fazer o nosso controle de acesso baseado em papéis. E aqui eu vou passar rapidinho só a ideia do que eu vou fazer, antes da gente começar a prática. Caso vocês queiram pular, é só pular esse capítulo aqui. Então como é que é a ideia desse controle de acesso baseado em papéis? Ele vem da ideia que as pessoas elas têm papéis ou funções dentro de uma organização, de uma empresa, de qualquer lugar, e esses papéis ele vai ter permissões para fazer certas coisas. Isso facilita a gente gerenciar quando a gente tem muitos usuários. Então a gente pode ter papéis, no nosso caso, a nossa API que a gente está fazendo, a gente pode ter, por exemplo, um papel de admin, administrador, a gente pode ter um papel de operador, a gente pode ter um papel também de investidor, por exemplo. E cada um vai ter uma função. O admin ele pode ter todas as funções e acessar tudo no sistema. O operador pode ser o responsável por adicionar cotações às ações, por adicionar ações, por fazer esse tipo de operações. E o investidor ele pode ter permissão somente para realizar operações de compra e venda de papéis. Então cada um deles vai poder fazer um conjunto de funções diferentes. E aqui a gente tem duas formas de fazer isso. Pelo menos eu sempre utilizei essas duas formas dependendo da complexidade do sistema. Se o sistema é muito simples, a gente vai fazer como a gente vai fazer agora nessa API. Se o sistema é um pouco mais complexo, vale a pena talvez fazer da outra forma, que eu vou explicar aqui também. Então, a forma mais simples que a gente tem é a gente pegar o nosso usuário, vincular ele aos papéis, e em cada endpoint da nossa aplicação, ou cada ação, ou cada tela, a gente vai dizer quais são os papéis ou as funções que podem acessar aquilo. Então vai estar chumbado no código quem que pode ou não acessar aquele endpoint. A outra forma é a gente dar nomes para esses endpoints, apelidos para eles, e a gente criar um vínculo entre papéis e esses endpoints, e eu no banco de dados consiga marcar quais endpoints podem ser utilizados por quais papéis. E essa forma ela é um pouco mais maleável, porque você não tem que alterar o código quando as permissões são alteradas. Isso é bom em ambientes um pouco maiores, que existe muita mutação de permissões, as coisas são muito dinâmicas. Para você diminuir a carga de trabalho dos desenvolvedores, você pode fazer dessa forma que qualquer usuário operacional ele consegue entrar no sistema e pela própria interface, às vezes, ele consegue trocar as permissões dos endpoints. Então a gente tem essas duas formas. A gente vai fazer essa primeira forma, onde a gente vai ter as funções e a gente vai declarar em cada endpoint quais papéis, quais funções podem acessar ele. Aqui a gente vai chamar os papéis de funções, porque a gente já tem uma entidade chamada papéis para evitar confusão. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar essas funções no nosso usuário. Então, o nosso usuário ele vai ter um conjunto de funções que ele pode fazer, ou nenhum, né? Ele pode ter nenhuma função. E depois a gente vai ter que fazer algumas funçõezinhas para que a gente consiga colocar no nosso endpoint quais as funções que podem acessar ele. Isso aqui, normalmente, a gente vai colocar no banco. Então, a gente vai ter uma entidade usuário, uma entidade funções. Nesse caso, a gente teria uma outra entidade endpoints e a gente teria aqui dois relacionamentos N para N, que são um pouco mais chatinhos de fazer. Como o nosso sistema é muito simples e pequeno, eu vou fazer um macetinho aqui e eu vou guardar essas funções como um vetor em JSON no nosso usuário. Vai ser uma propriedade do nosso usuário. Como o nosso sistema é muito pequeno, o custo da gente criar esse relacionamento aqui, às vezes não vale a pena. Então, vou mostrar dessa forma, que é uma forma legal quando a gente precisa guardar coisas dinâmicas dentro do banco de dados relacional. A gente utiliza uma coluna de JSON, a gente consegue colocar objetos ali dentro que são de tamanho variável. Então, vamos começar a fazer isso aqui na prática? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir no nosso usuário. Aqui no nosso usuário, a gente vai começar alterando para adicionar as funções para ele. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma lista de funções válidas aqui em cima, que são as funções que existem no meu sistema. Para poder validar, caso o usuário tente colocar outra função, ele não vai deixar, vai avisar que está errado. Vou colocar aqui, ó, funções válidas. Eu tenho, no caso, um admin, um operador, vamos colocar esse aqui, investidor. Então, eu tenho essas três funções no meu sistema. Como é que eu vou adicionar as funções ao meu usuário? Isso aqui, como eu falei, pode ser um relacionamento, mas no caso eu estou querendo fazer uma coisa simples, vamos colocar ele como uma propriedade JSON. Isso aqui é bem legal quando a gente precisa colocar coisas dinâmicas dentro do nosso modelo relacional e a gente não quer ficar criando muitos relacionamentos. Então, eu vou criar uma propriedade chamada funções, ele vai ser um JSON. E aqui o banco pode guardar de algumas formas diferentes. Normalmente ele vai guardar isso aqui como texto, tá? Ele vai codificar isso como JSON e guardar como texto no banco. Como isso aqui é pequeno, vai ter poucas funções, a gente não vai ter uma grande quantidade de dados aqui, o custo computacional de mexer com isso aí não vai ser grande, então é tranquilo de encodar e decodar o JSON. Com isso aqui, eu consigo tratar essas funções como se fosse um vetor. Na verdade, você pode tratar de outras formas também, como se fosse um objeto. A gente vai tratar ele só como vetor. O padrão, ele vai ser um vetor vazio. Então, quando eu criar o usuário, ele vai estar sem função nenhuma. Agora, eu preciso criar um validador que ele veja se a função que está sendo adicionada para o usuário existe nessa lista aqui. Se a pessoa tentar botar uma função maluca aqui,
ele não pode permitir. Então vamos criar esses validadores. Esse validador vai ser isso aqui, ó. Eu vou validar no funções se a função existe. Então eu vou primeiro pegar o valor que está em funções e ver se ele é uma lista. Eu só quero trabalhar isso aqui como lista, e uma lista de strings. Eu vou verificar se ele é uma lista. Se não for, eu vou dizer que tem um erro no formato das funções do usuário. Se isso for uma lista, eu vou de um por um deles, verificando se ele existe naquelas funções válidas. Se ele não existir, eu vou dar um aviso, ó, essa função que você adicionou não é válida. Outra coisa que eu vou fazer, só para garantir que está tudo arrumadinho, eu vou criar outro validador para remover funções duplicadas. A pessoa pode adicionar uma função de admin para um usuário, por exemplo, e adicionar de novo essa mesma função. Então, na hora que ele fizer isso de novo, eu vou fazer esse macetinho aqui, que é transformar isso aqui num set. Um set ele não tem elementos duplicados. Depois voltar isso para uma lista, e ele vai vir como uma lista aqui para funções, e sem valores duplicados. Então, com isso aqui, eu vou ter no meu usuário uma lista de funções dele. Eu não vou fazer com que essa lista de funções possa ser preenchida quando o usuário é criado, tá? Eu vou criar dois endpoints, um para adicionar, outro para remover funções, para ficar mais fácil de eu controlar, certo? Então, a mudança no usuário é basicamente essa. A gente vai mudar também aqui na resposta dele, só colocar aqui que ele tem uma propriedade chamada funções, que é uma lista de strings, e as mudanças no meu modelo acabaram. Agora a gente vai começar a mexer lá no nosso controller, tá? Certo, aqui no nosso controller de usuário, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar dois endpoints que eles vão ser responsáveis por adicionar e remover funções ao usuário. Aqui, provavelmente, se vocês fizerem isso no sistema de verdade, vocês vão ter que colocar algum tipo de regra. É bem comum, por exemplo, você colocar uma regra que uma pessoa está adicionando uma função para outra, um papel para outra, ela tem que ter aquele papel. Então, isso é uma regra bem comum de ser colocada. Eu não vou colocar nada para a gente testar mais fácil. Depois, quando eu terminar de arrumar essa API, talvez eu coloque algumas regrinhas aqui, mas por enquanto vamos deixar sem regra para a gente testar mais fácil e ver que está funcionando. Então, vamos fazer primeiro o de adicionar, tá? Então vai ser uma rota com post, e ela vai ser o ID do usuário, eu vou colocar funções, e eu vou colocar o nome da função que eu estou tentando adicionar. Então, eu poderia colocar, por exemplo, usuário 1, eu quero adicionar a função admin. Ele vai responder um usuário, depois disso. Eu vou ter a validação aqui para ver se a entidade foi encontrada ou não, se o usuário foi encontrado ou não, e como é que vai funcionar esse endpoint. Ele vai pegar o usuário com esse ID, ele vai adicionar a função que foi colocada aqui, isso aqui tem que ser uma string, tá? Nas funções do usuário, e vai tentar dar um update nisso, e depois disso ele vai retornar ao usuário. Como isso aqui é uma lista, eu posso concatenar elas dessa forma, somando outra lista, que vai ter só essa função. Então ele vai concatenar essa função no final dessa lista aqui de funções, tá bom? E para remover, vai ser algo bem tranquilo também. Eu vou ter a mesma assinatura quase, só que em vez de post, que tem uma lógica de você criar, eu vou usar o delete, que tem a lógica da gente remover. Vai ter o mesmo aqui, ID, funções e a função que eu estou tentando remover desse usuário. E eu vou vir aqui, ó, eu pego o usuário e eu peço para remover essa função de dentro dessa lista. Isso aqui é uma lista, funções é uma lista, para aqui, né? Ele é um JSON, mas para cá, nessa parte do código, ele vai ser uma lista. Então, a gente vai conseguir remover ela, salvar, dar um update nesse usuário e retornar ele. Vamos testar se essa parte está funcionando, antes da gente continuar. E pelo menos a gente já vê que está tudo certinho. Se tiver algum erro, a gente já corrige antes de continuar, para não ficar acumulando erros. Então, vamos rodar isso aqui, ó. Uvicorn main app. Ele está startando aqui. Deixa eu abrir o navegador. Localhost 8000. Aqui ele está com alguns cadeadinhos de permissão que eu já testei lá. A gente vai ver como é que a gente vai colocar isso aqui já já. Primeiro, eu vou tentar pegar os meus usuários. Só que antes de você fazer isso, lembra de rodar a geração do nosso banco de novo. Criar tabelas. Porque eu mudei a definição do meu usuário. Se eu mudei a definição do meu usuário, para eu poder rodar o meu código, eu tenho que recriar as tabelas. Como eu já fiz isso aqui, eu posso vir aqui e já rodar. Então, vamos pegar todos os usuários que tem salvos aqui. Eu só tenho um usuário salvo, que é o string@string.com. A senha dele é string. Ele não tem nenhuma função. Quando a gente cria, ele vai criar essa lista vazia aqui. Certo? Agora vamos tentar adicionar alguma coisa, algum papel para esse nosso usuário. Só recarregar que ele estava com a definição da API antiga que estava no cache do navegador. Tá aqui, ó. Usuário, ID, funções, e eu posso adicionar uma função. Vamos testar? Vamos aqui, tryout. Só tem um usuário, então é ID 1. Eu quero colocar a função admin nele. Vamos executar. E vai ser executado, vocês vão ver que é adicionar a função admin. O que acontece se eu executar isso aqui de
novo, ele vai ficar com 2 admins. Se eu não tivesse aquela validação da duplicação das funções dentro do usuário, ele teria 2 admins aqui dentro. Como eu tenho aquela validação lá, que ele transforma num set e remove os duplicados, ele vai só ter 1. Se eu tentar colocar alguma coisa que não existe, a função AAA, ele vai rodar aqui, ele vai dar um erro. No caso, faltou ele fazer um handle desse erro aqui, mas ele deu aqui, ó. A função AA não é uma função válida. Faltou só eu pegar esse erro. Então, ele conseguiu validar que não é uma função válida, só faltou devolver o código 400 em vez de 500 e botar o texto aqui do erro. E se eu quiser tirar essa função, eu posso vir aqui, testar no usuário, botar o ID 1, colocar que eu quero remover a função admin, vou executar. Vocês vão ver que agora o usuário não tem mais a função admin. Então, funcionou essas duas partes aqui e o nosso usuário tem uma lista de funções. Agora, vamos fazer a parte da gente colocar uma lista de funções que podem acessar o nosso endpoint e filtrar isso aí para ver se o usuário tem ou não alguma daquelas funções. E para fazer isso, a gente vai vir aqui no nosso controllers, Depends, onde está aquela dependência do usuário que a gente pega para ver se o usuário está logado ou não, vai estar aqui o usuário.py. Aqui a gente tem aquela função que vê se o usuário está logado ou não e retorna para o nosso endpoint o usuário logado, ou impede ele de entrar. A gente vai criar outra e a gente vai ter que fazer um macetinho aqui. Eu quero criar uma função que eu consiga colocar uma lista de funções que o usuário pode ter e se o usuário tiver qualquer uma dessas funções que está nessa lista, ele pode acessar esse endpoint. Para isso a gente vai criar isso aqui, copiar aqui o código, vai ser isso aqui, ó, get user com função, usuário com função. E aqui vai ter uma lista de função que vai ser uma lista de strings. O padrão vai ser uma lista vazia. E se eu entregar uma lista vazia, eu quero que o usuário possa entrar, qualquer usuário logado possa entrar nesse endpoint. Só que aqui, o nosso depends, que é a injeção de independência lá do Fast API, ele precisa que a gente entregue uma função, na verdade, alguma coisa chamável, né? Então a gente vai ter que fazer uma coisa bem parecida com o que a gente já fez lá nos nossos decorators. A gente vai definir uma função interna, em vez de retornar um valor aqui, já retornar o usuário, ou se o usuário pode ou não, qualquer coisa aqui, a gente vai retornar uma função que vai fazer essa verificação se o usuário tem ou não essa função. Então, a gente vai ter uma lista de papéis, a gente vai ter uma função interna que ela vai ter o nosso usuário e ela vai aproveitar esse depends aqui, ó, para pegar esse código, para não ter que duplicar a obtenção do usuário logado. E essa função vai me retornar um usuário. Então, quando a gente estiver lá no nosso endpoint declarando isso, a gente vai chamar essa função com a lista, ela vai passar essa lista para dentro daqui e vai retornar essa função interna. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver se essa lista de funções é vazia. Se ela for vazia, qualquer usuário pode acessar. Então, eu retorno o nosso usuário logado. Se ela não estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou indo de função em função que tem aqui dentro dessa lista. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que o admin e o operador podem acessar um endpoint. Então, eu vou ter o admin e o operador. Ele vai fazer um for neles. Então, primeiro ele vai ver o admin, ele vai olhar no usuário que está logado se tem essa função admin dentro dele. Se tiver, ele retorna, essa pessoa pode acessar o método. Se não tiver, ele vai olhar o outro papel. O outro papel é o quê? Operador. Ele vai vir aqui de novo e ver se existe o papel operador dentro do nosso usuário. Se existir, ele vai retornar aqui. Se não existir, ele vai rodando essas funções aqui que podem acessar esse endpoint até acabar. Acabou e ele não conseguiu achar, ele vai colocar uma exceção aqui para avisar, ó, o usuário não tem permissão para realizar essa ação e não vai deixar o usuário acessar o endpoint. Tá, então é assim que a gente vai fazer essa permissão baseada em papéis aqui. E como é que a gente vai adicionar isso aqui lá nos nossos endpoints? Beleza, vamos lá no nosso controller para a gente dar uma olhadinha. Então, vindo aqui no nosso controllers e vindo em usuário controller, a gente vai limitar o acesso ao delete. Só o admin pode deletar um usuário. É uma regra razoável, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente viu que a gente usa o depends, a gente tem aqui um exemplo, ó, depends get usuário logado. Aqui a gente vai fazer uma coisa bem parecida, tá? A gente vai pegar o usuário logado e a gente vai colocar um depends com aquela nossa lista de papéis. Então vamos lá. Vou diminuir aqui para ficar mais fácil de ver. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais um parâmetro aqui no nosso endpoint, que vai ser o usuário logado, e eu quero pegar um usuário com a função, eu vou passar uma lista de funções admin. Então, se o usuário tiver admin, ele pode apagar um outro usuário. No caso aqui, eu poderia colocar uma lista, pode ser o operador também, pode apagar usuários. E se o usuário tiver qualquer uma dessas funções, ele pode acessar esse endpoint. Vamos deixar só com admin e vamos dar uma testadinha para ver se está funcionando isso aqui. Vamos lá no nosso... iniciar aqui nossa API, vamos lá no nosso navegador, vamos recarregar isso aqui. A gente vai ver que a função de apagar o delete de usuário, ele está com um cadeadinho aqui. Então, ele precisa que o usuário esteja logado para ser acessado. Só para a gente ver, vamos testar aqui. Botar o ID 3 que não existe para a gente não apagar o nosso usuário que já está criado.
executar, certo? Ele vai dar aqui, ó, usuário não está autenticado, erro 401. E o que que a gente vai fazer? A gente vai logar com o nosso usuário, aqui vai ser string.com, a senha é string, vou autorizar, o login de usuário foi feito com sucesso. Agora eu vou voltar aqui no nosso delete usuários, vamos executar, aqui é para dar um erro 403 agora, executando, erro 403, o usuário não possui permissão para realizar essa ação. Beleza? Então, o meu usuário não é admin, ele não pode acessar esse endpoint. E se ele for admin, vamos adicionar o papel admin para ele? Então, vamos dizer que o meu usuário é o usuário 1 e ele tem a função admin. Vou adicionar, agora ele tem a função admin, e se eu vier aqui no delete de novo e executar, vocês vão ver que ele conseguiu acessar o endpoint, ele deu entidade não encontrada porque o usuário 3 que ele está tentando apagar não existe, mas ele teve acesso ao endpoint. É assim que a gente vai fazer esse controle por papéis. Só que isso aqui não está bonito, né? Pelo menos está incomodando um pouquinho. A gente tem que colocar um parâmetro usuário logado que a gente não usa em lugar nenhum no nosso método e colocar esse negócio enorme e a gente vai ter mais parâmetros, às vezes aqui fica uma confusão. Então vamos, no final aqui desse vídeo, vamos dar uma arrumadinha aqui e colocar isso aqui dentro de um decorator, para que eu possa colocar aqui, por exemplo, na parte de cima do meu endpoint, um decorator como esse aqui, que vai requisitar o usuário com a função, eu coloco a lista de funções que ele tem, e ele vai fazer a mesma coisa que isso aqui, só que sem eu precisar ter isso aqui. O meu código vai ficar mais limpo, mais fácil de eu entender os parâmetros do meu endpoint aqui. E como é que eu faço isso? Esse decorator aqui eu já fiz, eu não vou fazer aqui enquanto eu estou gravando, mas eu vou mostrar ele e vou explicar mais ou menos como é que ele funciona. Esse decorator está aqui em Controllers, Utils, requisitar o usuário com função. Ele está um pouquinho grandinho, mas ele é simples a ideia dele. A ideia dele é a seguinte, eu preciso que na assinatura do meu endpoint, ele tenha esse parâmetro chamado usuário logado, com um dependes chamando esse get usuário com função e passando a lista de funções. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse decorator ele não vai mudar muito o comportamento da nossa função. Ele só vai adicionar um parâmetro a mais na assinatura dela. Então, ele vai receber uma lista de funções que podem acessar aquele endpoint. Ele vai criar outra função aqui dentro, que vai ser retornada. E vai receber o nosso endpoint. Ele vai vir aqui pegar o nosso endpoint e ver quais são os parâmetros que tem dentro dele. Ele vai pegar essa lista de parâmetros e ele vai remover o usuário logado. Porque eu vou adicionar o usuário logado com esse dependes. E é assim que o Fast API vai entender que a gente precisa desse usuário logado sendo isso aqui. Se o endpoint não precisar utilizar o usuário, beleza, a gente não vai ter, esse usuário logado não vai existir, tá tranquilo. Se ele precisar mexer no usuário por algum motivo, é só você botar o usuário logado como um dos parâmetros do endpoint, eu vou mostrar lá já já, e você vai receber esse usuário que está sendo obtido aqui, essa checagem. Então a gente vai criar esse parâmetro novo, que vai se chamar usuário logado, e ele vai ser um dependes com aquela função que eu coloquei lá, get usuário com função e passando a lista de funções que está aqui em cima. Eu vou inserir esse parâmetro novo aqui nos meus parâmetros e eu vou mudar a assinatura do meu endpoint para que ele passe a ter isso aqui. Então, basicamente, eu estou fazendo uma gambiarra aqui para que eu não precise colocar isso aqui no meu endpoint. Aquele decorator vai colocar esse parâmetro no endpoint automaticamente. E é bem legal essa parte desse decorator e dá para fazer muita coisa. Depois disso, ele vai pegar a minha função que está aqui dentro e ele vai ver se essa função tiver algum parâmetro chamado usuário logado, ele vai mandar esse usuário logado junto para que o meu endpoint receba o usuário que está logado. Senão ele não vai mandar o usuário logado, eu não preciso nem colocar lá no endpoint o usuário logado. E aqui eu retorno isso aqui e vai funcionar como se fosse aquilo lá. Isso aqui é um pouco mais complicado da gente fazer, principalmente que eu fiz isso aqui bem manualmente para mostrar a ideia que a gente tem que pegar a assinatura e mexer na assinatura da função para que ela tenha esse parâmetro aqui com esse dependes, para que o Fast API entenda e consiga fazer a injeção de dependência. E dessa forma a gente não precisa colocar isso lá no nosso endpoint e fica mais limpo. Mas isso aqui tem algumas bibliotecas que fazem isso automaticamente. A gente pega a função e pede para adicionar alguma coisa na assinatura, ele adiciona. Isso aqui a gente também só vai fazer uma vez. Está feito, está funcionando, testou, está certinho, a gente não mexe mais. A gente só vai vir aqui no nosso controller e vai colocar requisitar o usuário com função de admin. Vamos pegar a nossa API, vamos ver se isso aqui está funcionando mesmo. Vamos botar para rodar aqui, ó. Tá rodando. Vamos vir aqui de novo, vamos recarregar. Eu só eliminar a função de admin do meu usuário para vocês verem. Eu tenho o meu usuário, tem que logar de novo, como recarreguei. Vamos tirar a função admin do nosso usuário. Tem que funcionar da mesma forma que estava antes. Aqui o nosso usuário não tem mais a função admin. Ele não pode deletar outro usuário.
testar aqui. 3, executar. O usuário não possui permissão para realizar essa ação. Então a gente substituiu adicionar aquele parâmetro com dependes para injeção de dependência do Fast API por um decorator. Beleza? Então, com isso aqui, acho que fica bem fácil da gente ler. Tá aqui, ó. Requisitar o usuário com função. Isso aqui a gente passa os papéis que o usuário tem que ter para ele poder acessar esse endpoint. Fica bem legível, fácil da gente entender isso aqui. Só passando o olho no nosso endpoint a gente consegue ver quais são as funções requeridas. Tá? Então, a gente adicionou aquela lista de funções no nosso usuário. A gente fez aquele macetinho lá de botar ele com um JSON para evitar de fazer um relacionamento, economizar um pouquinho de tempo aí. A gente criou uma função ali que vai servir para injeção de dependência, verificar se o usuário está logado ou não. E a gente fez aqui também um decorator que vai substituir a utilização daquele parâmetro. Beleza? Então, a gente fez agora a nossa parte de usuários, está funcional. Dá para fazer sisteminhas mais simples, isso aqui vai funcionar tranquilo, se forem sistemas que não mudem muito. Nos próximos vídeos a gente vai fazer mais algumas coisas para deixar essa API um pouco mais arrumada, para a gente conseguir fazer o deploy dela depois, ela funcionar direitinho e ser alguma coisa minimamente funcional, beleza? Então é isso aí, foi bastante coisa hoje. Falou, até a próxima.